A principal pergunta não é se o BCE vai afrouxar mais, e sim se os mercados estão esperando por mais do que realmente será feito. Klaus Wiestensen, Pantheon Macroeconomics. O ministro da Economia francês, Emmanuel Macron, enviou um alerta ao Reino Unido em relação à sua potencial saída do bloco. Qual será o impacto econômico dessa incerteza durante o período que antecede o referendo? Do ponto de vista da zona euro, não há muito a se fazer. Nós teremos que aceitar a vontade da população do Reino Unido. Obviamente, os comentários de Macron na quinta-feira destacaram que a União Europeia e as grandes economias do bloco gostariam que o Reino Unido continuasse membro. E também enfatizaram os temores de uma saída. Em termos de impacto econômico, eu acredito que a fraqueza dos mercados financeiros nos últimos 2 meses já esteja se refletindo em alguns dos dados. Mas também existe uma incerteza política em relação à saída do Reino Unido do bloco. Obviamente, esses efeitos serão muito maiores sobre os dados do Reino Unido, mas também sentiremos um impacto nos dados europeus. Entretanto, como eu mencionei, esses efeitos afetarão principalmente o Reino Unido, pois não há muito que possamos fazer para influenciar o resultado do referendo na zona euro. Quando o voto estiver mais próximo, se as pesquisas indicarem uma liderança dos votos em favor da saída, eu acredito que os mercados vão voltar a atenção para as consequências para a zona euro. As vendas no varejo da zona euro caíram para 2% na semana passada e as pressões deflacionárias estão aumentando sobre o presidente do BCE, Mário Draghi, para agir na próxima reunião. Em dezembro, ele descreveu a política monetária como muito acomodatícia. Mas qual é a sua expectativa para essa reunião? Eu espero mais medidas de afrouxamento, pois os dados têm apoiado essa postura acomodatícia. Os dados da inflação surpreenderam negativamente, assim como as pesquisas econômicas, além da volatilidade nos mercados financeiros. Esses 3 fatores muito provavelmente levarão o BCE a reduzir suas metas de inflação e afrouxar mais. A principal pergunta não é se o BCE vai afrouxar mais, e sim se os mercados estão esperando por mais do que realmente será feito. Em dezembro, por exemplo, o BCE afrouxou, mas os mercados esperavam mais do Banco Central. Essa é a principal questão. Segundo as pesquisas da Reuters e da Bloomberg, as expectativas dos mercados estão equilibradas e quase alinhadas com o consenso. Minha previsão é de um corte na taxa de depósito para 0,4% negativo e de um aumento na compra de ativos de 10 bilhões de euros para um total de 70 bilhões de euros. Eu também acredito que eles vão estender o programa de QE até o 4º trimestre de 2017. Isso pode soar muito agressivo, mas está de acordo com o consenso. Considerando o que aconteceu com os dados da zona euro em dezembro, eu acredito que os mercados estejam esperando por isso. E agora tudo depende do BCE. O Banco Central sabe do consenso e deve dar sinais de que está buscando a causa da queda da inflação, porque acredita que a economia esteja forte o suficiente para gerar inflação no futuro. Eu acredito que esse seja um bom argumento para o BCE, mas eu não esperaria por esse tipo de argumento, pois o banco está muito preocupado com os baixos preços do petróleo e esse tema deve permanecer. Quais os principais indicadores econômicos para a zona euro a se monitorar no curto prazo?
Nós precisamos de uma recuperação nos dados econômicos, que têm sido muito fracos nos últimos meses. Esse é um dos principais indicadores para o próximo mês, especialmente o IFO alemão, que sofreu uma queda no índice de expectativas em fevereiro. Desde então, os mercados financeiros se recuperaram e as notícias têm sido um pouco menos negativas. Portanto, eu acredito que veremos uma recuperação. Nos últimos meses, alguns dados da zona euro têm caído a uma velocidade e para tais níveis que parece que estamos começando a ver um aumento dos riscos de uma recessão. Os movimentos desses dados, como os da produção da indústria, das vendas no varejo do PIB, não nos dirão nada até que esses eventos aconteçam. Portanto, eles devem ser monitorados em março. Obrigado, Klaus. Obrigado pela audiência e continuem conectados para mais atualizações durante a semana.